Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Orso aqui junto com Arthur Rossi para falar para vocês, para indicar para vocês um filme que nos surpreendeu muito positivamente. Assim como a maioria de vocês, sempre que surge um reboot, um revival, um reset de uma boa franquia, a gente já fica esperando o pior. E nesse caso, vocês podem esperar o melhor. Sim, o impossível aconteceu. É dele que nós estamos falando. O novo filme do Candyman. Já assistimos, já acompanhamos. Vamos aqui dividir com vocês como foi a nossa experiência. Lembrando que a nossa experiência, a nossa opinião, nós não estamos aqui para julgar se o diretor é melhor, se a iluminação está melhor e nada do gênero. Nós vamos dividir com vocês o que nós achamos, o que nós gostamos, o que nós não gostamos, o que agradou nesse universo. Vamos trazer um pouquinho também de informação do que a gente conhece do universo criado pelo Clive Barker, do Candyman. Mas vamos começar com o Arthur, vamos começar ouvindo as primeiras impressões do Arthur sobre essa nova visita à Cabine Green, a toda a mitologia do Candyman. E aí, Arthur, bora olhar para o espelho e falar o nome do bicho lá? Passa essa experiência. A loira do banheiro, eu já morria de medo dela quando eu era criança. Ela não fazia o desafio dela, que eu morria de medo. Na verdade, só um parênteses antes de você começar a dar a sua experiência, é a trilogia, né? Candyman, Loira é uma trilogia, do banheiro. mas, né? Esse não, aí. é a trilogia do espelho. Candyman, Loira do banheiro e tem a Blood Mary. É a trilogia do espelho, a né? Blood Mary é uma ficção da loira do banheiro lá fora. Sim. Mas é a trilogia das criaturas do espelho. Bora lá. Falando sobre o Candyman, né? É uma história que eu gosto muito. Li o livro, inclusive. Já falando do Candyman, né? Eu gosto muito. Eu li o livro, fazendo um pequeno merchan aqui. Eu tenho até aqui o livro que eu achei a qualidade fantástica. Não sei se o Chroma vai cortar aqui. Comprei na internet, na Darkside, qualidade muito boa, capa dura e tudo mais. É um livro que conta uma história. A história do enredo do Candyman conta, né, que é diferente do filme. O livro é diferente, o enredo. Pessoalmente, eu gostei mais do livro do que dos filmes. Porque nos filmes tem a história do espelho, no livro não. Basicamente, mas a premissa, no fundo, é toda a mesma. Que é um homem que foi morto, né, lá no passado e se tornou uma lenda. Ele foi morto de uma maneira completamente brutal, né? Cortaram a mão dele, substituíram por um gancho. Porque eu não sei, né? Por que você vai dar poder para uma pessoa botar um gancho e aí depois mataram ele com mel e abelhas, e aí por isso ele acabou se tornando o Candyman. Ele é um homem extremamente temido, né? Numa comunidade de Chicago, que uma comunidade negra, pobre, um subúrbio, onde as pessoas lá têm uma condição de vida bem precária. E abrindo um parênteses, falando um pouco do paralelo entre a pobreza vista no filme e a pobreza que a gente vê aqui, né? A gente olha e fala assim, aquilo não é pobreza perto do que a gente vê aqui. Mas ainda assim também é pobreza, né? Vamos ser muito sinceros. Agora, voltando ao enredo, conta a história de pessoas que morrem esse homem. Então eles começam a esquecer, tentar esquecer e esconder a história do Candyman, porque conforme você lembra, você mantém vivo. Então, a lembrança é o que mantém ele vivo. Só que aí, com o tempo foi passando, essa comunidade foi sendo deixada meio que de lado, né? E aí, uma moça foi fazer uma matéria nessa comunidade quando eu já estava meio que não muito bem. E aí essa moça, ela fica meio que obcecada com essa história que ela ouve pelos cantos, alguém falando Candyman, doces para um doce, e aí ela começa a ficar bem obcecada e correr atrás dessa história. Esse no primeiro filme. E aí ela acaba encontrando Candyman.
vi que a lenda não é tão lenda assim. Então ela passa pela Liv, né, a encontro com ele, e no final das contas a história desenrola. Não vou entrar muito em detalhes, se você quiser ele pode até entrar em detalhe, mas aí essa história se desenrola e ela morre na história. Ela morre tentando salvar um bebê. Aí começa realmente agora a segunda parte, que é onde esse filme, né, novo Candyman, se insere, que brilhantemente consegue pegar um gancho, sem trocadilho, né, do primeiro filme para o segundo, e conta essa história, né, que o que veio depois. Nessa história, essa comunidade ela já está abandonada, ela já está completamente abandonada, né? Só que ainda passa uma pessoa lá ou outra e aí é meio é bem esquisito como é que está o ambiente. E aí conta a história, né, que de um rapaz que ele é um artista plástico, né? Ele pinta e faz esculturas, faz obras de arte em geral. E aí ele está querendo criar alguma coisa nova. Ele está buscando uma nova inspiração para o seu trabalho. E ele é um artista em ascensão, ele está crescendo, ele está ganhando visibilidade. Só que aí ele, nessa busca de novos horizontes, ele acaba tropeçando na história do Candyman. E aí ele começa a se interessar e começa a correr atrás da história do Candyman e através. Eu acho que você deu uma boa introdução. Eu acho que a premissa é essa. A trilogia original do Candyman, é composta por 3 filmes. Esse lançamento recente propõe que ignoremos o 2 e o 3, que foi lançados anteriormente, e eu, como espectador, como fã do livro, como fã da história e da mitologia em volta deste personagem, também recomendo que vocês ignorem o 2 e o 3, porque perdeu muito da essência. São 2 caça-níqueis, eles foram feitos só para levantar uma grana, praticamente. Aproveitaram o nome, aproveitaram um ator que é excepcional e levantaram uma grana. Então, mas são parentes. Né? Exatamente. É importante. É um grande filme ainda, são bons filmes. Não são ruins, mas realmente o rumo que a história tomou, concordo com você. É importante que vocês, para terem uma experiência mais completa dessa versão do Candyman que saiu agora, tenham assistido o primeiro. Exato. Primeiro, ele tem várias ligações e referências diretas dentro desse universo e dentro desse novo filme. Vocês vão ter uma experiência muito mais completa, muita coisa que não se explica no primeiro, nesse filme se explica no primeiro. Então eles se complementam e é complicado imaginar como uma obra única. Como o Arthur disse, ele era um escravo que tinha o dom da pintura. Ele era um pintor, um exímio pintor, né? Que se apaixonou, né? Que se apaixonou, escravo? Se apaixonou pela filha, por uma de suas musas, pela filha de um dono de terras. E aí, esse dono de terras, louco porque não aprovava o relacionamento dos dois, condenou esse artista a essa morte horrível. Na verdade, o gancho foi arrancado, a mão dele colocado o gancho para que ele não pudesse mais pintar ou não pudesse mais exercer a sua profissão de artista. Então, respondendo a pergunta que o Arthur fez aí, eu fiz uma pesquisa e a resposta mais satisfatória que eu encontrei
foi a que faz mais sentido. Então o gancho foi removido para que ele não pudesse mais segurar pincéis e nada do tipo, privando ele mesmo. É mais fácil não pôr nada, né? Privando ele mesmo no além-túmulo de continuar sendo um artista. As atuações estão fantásticas, não tenho o que falar das atuações desse segundo filme, que é o recente, né? Nós vamos chamar de segundo aí, porque vamos respeitar o primeiro, é a criação original. Eu achei muito legal a maneira com que ele revigorou essa mitologia. Na verdade, tem o Candyman original, o mesmo que o Candyman que participou do primeiro filme, um ator maravilhoso, eu gosto muito do trabalho dele. Ele carinhosamente participa desse filme, ele foi inserido neste filme de uma forma bem inteligente, bem interessante, e para fechar de vez os vínculos com o primeiro filme. Então, assistam Candyman. Não tem muito o que revelar sobre a trama para não prejudicar a experiência de vocês. É um filme linear, ele não tem grandes plot twists, ou você não pode mais se surpreender de forma muito impactante com o filme. Mas o pouco que no ele final tem... surpreende, hein? Sim, mas o pouco que ele tem de link, eu ia falar. O pouco que ele tem de link é referências que você só vai ter se tiver assistido o primeiro. Enriquece muito. Recomenda-se assistir o primeiro, o Candyman original, lá no início, e depois ver esse. Exatamente. Os outros dois Candyman que lançaram depois ali, entre esses dois, realmente podem ser ignorados em questão de enredo. Agora, se você quiser ver alguma coisa diferente da história, eles ainda assim valem a pena, não são filmes que, vou dizer, descarto. Tá? Sim, eles não são... tanto que não vieram para o nosso Resmungando. Pois não, de maneira alguma. Eles não são não filmes cabe, ruins, eles não são cabe. Realmente filmes ruins, mas eles são obras fora desse universo. É um spin-off, né? Exatamente. Spin-off. Exatamente. Então, e para quem quer ir mais a fundo também, né, eu recomendo mesmo pegar e ler um livro. Que ele é um livro tranquilo de ler, pequeno, para quem não gosta de ler obras muito longas, e ele conta muito bem a história de uma maneira que eu acho assim, fantástica. Complementa a experiência, na minha opinião. A única grande diferença realmente é que no livro não possui espelho. Ele é muito mais focado em lembrar, na lembrança da presença. Esse exemplar que você comprou na Dark Side Books, né? Dark Side, foi na Dark Side. Eles não patrocinam a gente, poderiam, claro. Não. Mas para quem se interessou e está afim, nós vamos até deixar aí na descrição o link da Dark Side. A Dark Side tem obras fantásticas, de uma qualidade impecável e num preço justo. A maioria do material deles é capa dura, é material nobre. Vocês não imaginem que são livros descartáveis. São livros que, se você cuidar bem, eles vão durar mais que você. Com certeza. Todos eles são bons. Todos que eu comprei. Comprei vários deles. Arthur, mais alguma coisa antes da gente falar o nome dele 5 vezes? Acho que não tem nenhum espelho. Tô fora. Não quero uma visita dele. Eu acho que é isso, pessoal. Vão aí atrás do material. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Doce para o doce. Bom Candyman para todos vocês. E é nóis. Valeu. Valeu.